Eu vou pedir você para fechar os seus olhos primeiro, né? Vamos orar. Deus, nós oramos. E a Tua palavra, Senhor, ela já está lida. O meu coração está alegre, Senhor, pela Tua palavra ministrada ao meu coração. Eu quero, Deus, compartilhar com a Tua igreja aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. A palavra, Senhor, que trouxe ao meu coração alegria, que me fez estremecer, que me fez, Senhor, vir lágrimas aos olhos. Eu quero compartilhar com a Tua igreja e peço ao Teu Espírito Santo que trabalhe na vida de cada um dos Seus filhos aqui. A verdade da Tua palavra que transforma, que restaura, Senhor, o homem. A Tua graça, a Tua paciência, Senhor, em nos moldar segundo a Tua vontade. Fala no meio da Tua igreja e usa a minha vida como instrumento em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Então vamos lá? Então, Jeremias, eu falei com vocês aqui há algum tempo, que é um livro assim que quando eu estou lendo a Bíblia, eu tenho um pouco de dificuldade com o livro de Jeremias, porque os capítulos são enormes, né? De um capítulo para o outro, às vezes é grande, a história é um pouco complexa, mas eu estudei, assisti, pesquisei, eu fiz de tudo para me familiarizar mais com Jeremias. E hoje eu, sendo ministrado já desde acho que de quinta-feira para cá, sexta-feira à noite para cá nessa palavra, comecei a orar ao Senhor, pedir ao Senhor que me desse graça para estar aqui também ministrando essa palavra a você. E eu continuo crendo, irmão, que se você abrir o teu coração para receber a palavra de Deus, ela vai gerar em você algo tão profundo, tão forte, que vai enraizar você junto aos rios de águas, como está escrito no Salmo 1, quem medita na lei do Senhor de dia e de noite será como uma árvore plantada. E talvez você não leia, mas você ouve, e se você pratica o que você ouve, você medita nisso. Amém? Que você vai ser como uma árvore plantada. Então, só para familiarizar você com o profeta Jeremias aqui, com o livro, Jeremias, ele é um profeta pré-exílio babilônico. O que é isso? Jeremias, ele profetizou antes da invasão da Babilônia, e também depois da primeira invasão ele continuou profetizando, porque Judá, para ser mais exato, que foi o local onde Jeremias profetizou, ele foi invadido pela Babilônia 2 vezes. Na segunda vez, destruída totalmente, e o profeta Jeremias depois levado para o Egito, né, com homens que se levantaram contra a vontade de Deus, enfim. Então Jeremias é esse profeta pré-exílio que profetizou antes da invasão da Babilônia, e em um momento de seu ministério, Deus manda Jeremias, como nós lemos aí, à casa de um oleiro. Mas ele manda Jeremias à casa de um oleiro, não para observar a obra, a arte que o oleiro ele estava fazendo ou desenvolvendo, mas para entender alguns princípios espirituais, para receber da parte de Deus instruções, ensinamentos que o Senhor lhe daria. E o Senhor usa a figura do oleiro e do barro para revelar também o relacionamento entre Deus e o povo de Israel, mais especificamente, como eu falei no começo, Judá. Ou seja, Israel está tipificado no barro, na massa. Eu queria que você guardasse isso. Toda vez que eu falo a massa, eu estou falando do barro preparado como massa na mesa do oleiro, para ser moldado e dali ser feito um vaso. Amém? Amém? Então Israel, mais especificamente falando Judá, é representado aqui no barro, que está na mão do oleiro. E o oleiro, o próximo Deus. E essa passagem aqui, como eu não vou tocar muito nisso, eu vou falar agora, ela fala de correção, ela fala de recomeço, e ela fala da paciência de Deus. Eu coloquei paciência, mas eu fiquei entre paciência e graça, porque a graça ela revela a paciência de Deus, né? Fica difícil para mim, porque a paciência é um atributo muito humano. A graça de Deus e a paciência de Deus em quê? Em nos moldar, em trabalhar as nossas vidas. Então, a mensagem em si é essa. Só que eu separei alguns pontos nesse episódio aqui, nessa passagem, para a nossa reflexão essa noite. E eu sei que o Espírito Santo vai falar no teu coração,
como já está falando, né? Vai continuar falando em teu coração. Eu creio nisso, quem crê nisso diga amém. E o primeiro ponto que eu destaquei aqui, ainda meio introdutório, é a obediência do profeta. E aqui eu faço um parêntese para dizer para vocês que essa mensagem é mais uma daquelas mensagens particulares. Lembra que parece que esse mês todinho eu estou pregando mensagens que o Senhor pregou para mim, falou para mim. Vocês estão ligados, amém? Quinta-feira nós tivemos um culto aqui que me fez querer estar aqui hoje. Eu queria que domingo chegasse logo, porque principalmente no culto de quinta-feira Deus deixou claramente nos nossos corações, ou pelo menos no meu, assim, eu estou ouvindo a tua oração, desde que ela seja em todo tempo e no Espírito. Quem lembra, diga amém. Foi bênção, Deus liberou palavras proféticas aqui, de restauração de vidas, de lares, finanças, e, enfim, muita coisa, e foi maravilhoso. Então eu destaquei a obediência do profeta, e estou falando para vocês que essa é mais uma mensagem particular, e que eu pedi ao Senhor que pudesse compartilhar com você, porque eu sei que ela vai tocar em todas as áreas aqui hoje, basta você estar sensível à voz de Deus, amém? E eu destaquei a obediência do profeta, por quê? 40 anos é o tempo estimado aí de ministério profético de Jeremias. Ou seja, o ministério dele durou aproximadamente 40 anos. Foi Jeremias quem anunciou os 70 anos de cativeiro do povo de Judá na Babilônia. Mas também foi ele quem anunciou que a saída para não viver esse cativeiro era o arrependimento. Mensagem essa que o povo recusou. Jeremias falava de arrependimento, de entrega, de se render, mas o povo continuamente desprezava a profecia de Jeremias. E eu destaco a obediência do profeta porque são muitos anos, irmãos, pregando e sendo rejeitado. São muitos anos pregando e pagando com sofrimento, porque é de conhecimento da maioria que já leram alguma coisa sobre Jeremias, que por profetizar, por falar a voz de Deus no meio do povo, foi lançado numa cisterna de lama, foi açoitado em praça pública. Muito sofrimento Jeremias teve que enfrentar por ser obediente ao Senhor. Aí em um período, no meio disso tudo, Deus diz assim, ó, desce à casa do olheiro, desponte, desce à casa do olheiro e eu falarei contigo. E eu destaco a obediência aqui, porque talvez eu argumentasse com Deus, dizendo, Deus, mas para quê? Veja se não é uma mensagem pessoal, que adianta que eu já falei para você. Talvez eu dissesse assim, Deus, mas para quê? Já são mais de uma década, são 20 anos, 30 anos, e o povo não ouve. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque eu não sei, irmão, vou ser bem franco aqui, eu não sei precisar para você o tempo exato, quantos anos Jeremias já havia profetizado, até que esse dia chegasse, esse dia que Deus diz assim, ó, desponte e desce à casa do olheiro. Eu não sei se já tinha passado 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, que foi o tempo total de seu ministério. Mas eu sei que no meio desse tempo, Deus fala com o profeta e diz a ele, ó, vai à casa do olheiro. Aqui é literal, irmão, não é uma visão. Deus está mandando ele ir à casa de um olheiro, para lá na casa do olheiro, para que lá na casa do olheiro ele possa entregar uma mensagem a Jeremias. E por que eu destaquei a obediência? Porque vamos ser sinceros, irmão, depois de tantos anos pregando e o povo rejeitando de forma escancarada a mensagem que você prega, o que te motiva a ouvir a voz de Deus que diz para você, desce à casa do olheiro e eu falarei contigo? Você sabe que o que Deus vai falar contigo é a mensagem para transmitir ao povo que rejeita a tua mensagem. Estão entendendo? Deu para pegar a ideia? Então eu estou destacando a obediência, por quê? Porque eu sei que a mensagem vai tocar em muitas pessoas aqui. E eu quero dizer a você que há muito tempo faz a obra do Senhor, que está na obra do Senhor, que o tempo passa e alguns aceitam, outros não aceitam, uns recebem, outros não recebem. Você precisa estar ainda disponível para ouvir a voz do Senhor, porque Ele ainda tem coisas a revelar a você, para trabalhar na vida de muitas pessoas. Jeremias, ele veio e obedece, ele vai à casa do olheiro. Pegou a mensagem aí, cara? Pegou esse primeiro ponto?
para você que está em um tempão já na obra do Senhor, você que está agarrado e quer fazer a obra do Senhor, não existe nenhum momento da sua vida que você deve relaxar em ouvir a voz do Senhor. Ouça sempre e obedeça, porque é isso que faz de você um homem espiritual. Amém? Ouvir Deus e obedecer. Então Jeremias, para a gente entrar logo na mensagem, ele ouve, obedece e vai à casa do oleiro. E quando ele chega lá, ele vê o trabalho do oleiro e recebe uma revelação. Deus diz a ele: como um vaso na mão do oleiro, assim sois vós. Ele inclui o profeta também: sois vós nas minhas mãos. Esta é a mensagem que eu acredito esteja direcionada a você que está fazendo a obra de Deus. Deus ainda quer falar contigo, Deus ainda quer se mover através da sua vida, Deus ainda quer usar os seus lábios. O que você precisa fazer? Ouve a voz do Senhor. Pastor, mas eu estou cansado. Ouve a voz do Senhor. Não fica relutando. Nós não estamos nas mãos de qualquer um. Estamos nas mãos de um Deus que molda a nossa vida com sabedoria, com graça e com amor. Então, está cansado? Ouve. Quer argumentar? Ouve, desce, vai aonde Ele te mandar ir, porque o lugar onde Ele vai te enviar, é lá que Ele vai ter uma revelação para você, para poder continuar usando o seu ministério. Aleluia. Agora sim, agora algumas lições que nós podemos extrair dessa mensagem aqui. Eu pontuei algumas lições aqui para a gente aproveitar ao máximo. Eu quero que você glorifique ao Senhor, se alegre por isso. Eu creio muito que essa primeira parte da mensagem disse respeito a mim, aos pastores, aos líderes de departamento. Não se cansem, não argumente, simplesmente faça, ouça a voz do Senhor, obedeça, desce à casa do oleiro. Pastor, mas ninguém recebe. Pastor, mas ninguém... Isso não tem a ver com eles, tem a ver com a gente, tem a ver comigo, tem a ver com você. Amém? Pô, mas eu estou fazendo, mas ninguém vem. Vai assim mesmo. Eu estou fazendo, mas ninguém recebe. Vai assim mesmo, porque tem a ver contigo. Amém? É o famoso escapa-te por tua vida. Mas vamos lá. A primeira lição que eu separei aqui para nós é uma reflexão, né? Vamos falar de lição que foi muito forte. É a soberania do oleiro. Vamos pegar o fio da meada de novo. Jeremias, ele obedece e desce à casa do oleiro. Quando ele chega na casa do oleiro, ele vê o trabalho acontecendo. Qual o trabalho, gente? O trabalho do oleiro. O que o oleiro está fazendo? Moldando os seus vasos. Não é isso que um oleiro faz? Deixa eu familiarizar você que não sabe. O oleiro, ele tem uma mesa redonda, né, uma roda, que por pedal ela gira, e o barro ali, uma massa de barro, argila, não sei, ele dá uma forma aos vasos que ele quer fazer. Nem pelo menos nesse contexto aqui era isso. Então, quando ele chega ali, ele vê esse trabalho. E o primeiro ponto que eu estou destacando para vocês aqui é a soberania do oleiro. Por quê? Quando Jeremias ele chega à casa do oleiro, diz a palavra que o oleiro ele está entregue a sua obra sobre a roda, ou seja, a autoridade do oleiro é absoluta. E para isso nós temos Romanos 9, versículo 20, olha, nós estamos de Jeremias para Romanos. Romanos 9, versículo 20 diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Para discutires com Deus. Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Do que nós estamos falando? Soberania do oleiro. Amém? Você consegue entender isso? Quer que eu diga de novo? Romanos 9, 20. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou seja, ele é feito sem nenhum questionamento. A soberania é totalmente do oleiro. O que é isso? Deus não consulta o barro antes de moldá-lo. Não fique esperando entender tudo, porque Deus não vai consultar o barro antes de moldá-lo. Ele não pede permissão para formar. Por quê? Porque Ele sabe o que faz e sabe por que Ele faz. Por isso é a soberania dEle. Ele tem domínio total sobre a massa em sua mão. Você está entendendo?
Guarda isso aqui no teu coração. Quando o Jeremias chega na casa do oleiro, o oleiro está entregue ao trabalho e a massa está onde? Nas mãos do oleiro. Isso aqui é maravilhoso. Ele sabe o que faz. A nossa geração tem dificuldades com isso. Por quê? Porque queremos entender tudo antes de obedecer. Mas quando você entende que o oleiro, ele tem soberania sobre todas as coisas, que ele não precisa consultar o barro, que tipo de forma ele quer tomar, então você, ao invés de questionar, você se rende e pronto. Deixa ele trabalhar e pronto. Nós ficamos querendo que Deus nos explique tudo, quando deveríamos apenas confiar na obra que Ele está fazendo em nós e através de nós. Gente, vocês estão entendendo? Deus usa o trabalho de um oleiro, formando base, para trazer essas lições. Quais? Primeiro, confie na soberania daquele que é o oleiro. Ele é o oleiro, ele que tem o controle, ele que sabe tudo. E se ele está moldando você em algo, é porque há um propósito maior do que os seus olhos podem ver. E mais para frente você vai entender isso. Então esse é o primeiro ponto. Confie na soberania do oleiro. Quer que eu diga por que você tem que confiar mais um pouquinho? Porque o barro não tem planos próprios. Você já viu o barro planejar alguma coisa? Você já viu massa de barro na mão do oleiro planejar alguma coisa? Quem tem o plano, que não é o barro, quem tem o plano nesse trabalho, nessa obra, não é o barro, é o oleiro. Às vezes nós nos confundimos. Não, eu estou na obra. Não, nós estamos como vaso na mão do oleiro. E nós não questionamos, nós obedecemos. Quem tem um plano não é o barro, é o oleiro. Ele é quem define a forma, o tamanho, o tempo de uso, enfim, Ele, o Senhor que faz todas as coisas. Mas você só consegue viver isso de forma plena se você entender que Ele é soberano, que a soberania de Deus está aqui, sobre as nossas vidas, e nós, como barro, estamos na mão dEle, nas mãos, né? Vamos colocar nas duas, nas mãos dEle. Então, pare de tentar entender tudo. Por quê? Porque a vontade dele é soberana. É Ele quem vai dar a forma. É Ele quem vai dizer se vai ser mais largo, mais fino, mais comprido. É Ele, o plano é dele, não é seu. Diga comigo assim: o plano é dele, não é meu. Então apenas submeta-se. Amém? E viva isso com alegria, em nome de Jesus. Esse foi o primeiro ponto. Está pegando aí? Se quiser anotar, anote. Depois da soberania do oleiro, nós temos o plano de modelagem. Está tudo no trabalho, eu peguei tudo no trabalho. O plano de modelagem. Em Isaías 46:10 diz assim: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Depois da soberania, temos um plano de modelagem. E também não interferimos nisso. Porque, como eu disse, o plano é Deus. Antes mesmo de colocar o barro na roda, o oleiro já tem um modelo. E agora eu acredito que alguém vai glorificar aqui nessa noite. Estão todos bem? Digam glória a Deus. Antes de colocar o barro sobre a roda, o oleiro já tem um modelo. Por quê? Pergunta assim, por quê? Porque Deus não trabalha com improviso. Glória a Deus, eu também glorifiquei. Essa parte encheu muito meu coração. O que eu estou dizendo? Você não é um improviso de Deus. Diga para o teu irmão: você não é um improviso. Você é um modelo que Deus tem. Aleluia! Você foi planejado na eternidade. Pastor, me prova isso com Bíblia. Jeremias 1, versículos 5 e 6. Você não é improviso, é plano. Jeremias 1, versículos 5 e 6. Antes que eu te formasse, aleluia, no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre, santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus não trabalha com improviso, tudo já está planejado.
Deus que não trabalha por tentativa e erro. Não é assim, eu vou levantar, deixa eu escolher um aqui, eu vou levantar o Guilherme para ver se dá certo. Não deu, foi uma tentativa, errei. Deus não trabalha com tentativa e erro, irmão. Ele conhece o fim desde o começo. Olha como Deus é. Ele conhece o fim desde o começo. Você nunca leu que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então Ele conhece o fim desde o começo. Ele não escolhe você para ver se vai dar certo. Ele te escolheu porque Ele já deu certo. Ele já viu o começo, mas já viu também o fim. Meu Deus, aleluia. Pastor, mas eu não consigo entender. Então pega aí, querido. O que é confuso para você, para Ele já é resolvido. Eu não estou conseguindo entender o que Deus quer. O que está confuso para você, para Ele já está resolvido. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes nós não entendemos porque tem algumas fases que são meio dolorosas. São os chamados ajustes que o oleiro faz. A pausa silenciosa faz tudo parte do plano, querido. Você não precisa entender. O que é confuso para você já está resolvido para Ele. Nesse momento que você não entende, Deus está alinhando o vaso com o propósito eterno. O que eu tenho que fazer, pastor? Confie na soberania do oleiro. Aceite que cada detalhe da jornada tem um porquê, mesmo que ainda não seja compreendido pela sua mente, porque o plano não é seu. Ele te escolheu. O que é confusão para você, para Ele já é coisa certa, porque Ele sabe de todas as coisas. Está pegando aí, irmãos? Deus está falando com alguém nessa noite. Deus ministrou muito essa palavra comigo. Muita coisa. E o que vem ainda é mais forte, irmão. A pregação hoje dá uma vigília, que ela está grande mesmo, o prego está desse tamanho. Espero que você esteja recebendo aí, em nome de Jesus. Quando eu falei, Senhor, eu tenho que tirar alguma coisa, porque eu estou vendo aqui que está grande pra caramba. Mas eu pedi de verdade, irmão. Eu queria pregar com voz mansa, lentinho, assim, sabe aquela... Cada um tem o seu jeito. Porque Deus ministrou muito ao meu coração. Então vamos continuar, amém? Pode continuar, glória a Deus. Então falamos da modelagem. Só que depois da modelagem vem a função do barro. Glória a Deus. Olha para o irmão e diga assim: sabia que barro tinha função? Barro tem função? Eu vou falar para você qual é a função do barro, para você dar glória a Deus. A função do barro é uma só: submeter-se ao oleiro. Como assim, pastor? Não entendi, eu vou explicar. O barro não resiste. O barro não debate. O barro não escolhe a forma. Ninguém vai dar glória a Deus, hein? O barro não escolhe o formato que ele quer. Ele apenas se entrega. Essa é a nossa função. Não debata. Não fica lá reclamando, escolhendo como deve ser. Nunca é do nosso jeito, irmãos. Nunca é do nosso jeito. E essa é a nossa função. Essa é a postura que o oleiro espera de nós. E só para você entender e alegrar o teu coração, a submissão não é um tipo de, como é que se fala? De opressão. A submissão é sinal de maturidade. Por quê? Porque só se submete quem confia no caráter do oleiro. Enquanto você não se submeter ao caráter do oleiro, você questiona. Você debate, por quê? Porque você ainda não entendeu que você é o barro, que o plano não é seu, que a vontade não é sua, que você como barro tem apenas que se submeter à autoridade do oleiro. Isso se chama maturidade. Isaías 64:8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Olha só, Isaías, nós somos o barro e Tu é o nosso oleiro, e todos somos obra das Suas mãos. Ou você se submete, ou você se submete. E daqui a pouco você vai entender mais ainda.
Por que é preciso dessa submissão por parte do barro? Porque muitos querem a bênção, mas rejeitam a submissão. Muitos querem bênção, mas rejeitam a pressão. Querem ser usado, mas não querem ser moldado. Agora pega aí para você dar glória a Deus. É impossível chegar à forma certa sem passar pela entrega total. Você nunca terá a forma certa sem se entregar ao oleiro. Por quê, pastor? Porque é Ele que dá forma, irmãos. É Ele que dá forma. Então, guarda no teu coração. O que é que você tem que fazer como barro? Se submete. Deixa o oleiro trabalhar. Não se preocupe, eu vou antecipar, mas depois eu vou falar de novo. Não se preocupe se der errado, porque a obra que estava sendo feita na casa do oleiro também deu errado. Deu ou não deu? Você percebeu lá? Que o oleiro estava fazendo e o vaso ficou ruim na mão dele. Mas é aqui que está o segredo. Ficou ruim aonde? Pronto. Então não se preocupe, porque se quebrar continua na mão dele. Se der errado, continua na mão dele. E ele não descarta, ele faz de novo. Amém? Então fica tranquilo. Eu estou adiantando isso para você poder se submeter. Porque você pode dizer assim: ah, mas eu tenho vontade. Porque a submissão, às vezes, fala de ter que abandonar algumas coisas, de deixar algumas coisas para lá. Porque o que danifica o vaso na hora que está sendo moldado é a impureza no barro. Então, para você se submeter, você vai ter que deixar aquilo que é impureza para trás. Mas também se quebrar, está tranquilo, irmão, vai quebrar na mão dele, ele faz de novo. Glória a Deus. Agora vem a parte mais pesada da mensagem, irmão. E eu vou pedir você para dar glória a Deus, para me ajudar nessa parte aí. Eu já disse para os irmãos aqui do Pai Deus que eu vou ser o irmão do glória a Deus no meio da igreja. Vou dar glória a Deus no meio da igreja. Brincadeira, mas vamos lá. Depois da modelagem, essa é a parte mais pesada, nós temos movimento e pressão no trabalho do oleiro. Já pegaram aí? O que é isso? A mesa do oleiro, meu Deus, a mesa do oleiro, ela não molda o vaso parada. Ela molda o vaso enquanto? Glória, aleluia. Não molda parado. O vaso não é moldado sem movimento e pressão, porque enquanto a roda gira, o oleiro ele faz pressão na massa. Meu Deus! Esse manuseio da massa nos ensina algo importante aqui, por isso que eu disse que é a parte mais pesada. Qual é o ensinamento aqui nessa parte aqui, querido? Vida com Deus tem fases, tem voltas e tem ciclos. Muitas vezes nós sentimos tanto com o que está acontecendo, né? Mudanças, perdas, recomeços, tudo parece que está fora do controle, mas é isso aqui, ó. É o movimento da roda, da mesa, enquanto Deus pressiona, trabalha, dá forma, bota do jeito que Ele quer. Não está fora de controle. Pergunta para mim, por quê? Porque um outro detalhe interessante é que a roda está nos pés do oleiro. É ele quem comanda o que está rodando. Então não está fora do controle, não. É ele quem gira, quem para, quem acelera. É ele quem dá o movimento enquanto faz a pressão. Você deu glória a Deus nisso, cara? Preste atenção no que eu vou falar agora. Essa parte me fez ficar por dentro. Enquanto ele gira, para, acelera, aonde o barro tem que estar na mesa? Aonde o barro tem que estar na mesa? Em qualquer canto da mesa? Ele tem que estar no centro. Enquanto a roda gira, o barro precisa estar no meio, no centro. Então, quando o oleiro movimenta a roda, para, acelera, mantenha-se no centro. Por quê, pastor? Porque quem tenta sair do centro da vontade de Deus se deforma. O oleiro só pode moldar você se você se mantiver firme no centro. Se sai do centro, deforma, irmão.
Glória a Deus, aleluia. Eu estou igual aqueles pregadores, estou quase chorando. É preciso estar no centro. Quem tenta sair do centro da vontade de Deus se deforma, mas quem permanece, mesmo girando, será transformado. Entende isso? Da roda, ela não é o fim, é apenas uma parte do processo. Essa parte é boa, né? Você precisa, pastor, mas está rodando, eu não estou entendendo. Tem hora que acelera, tem hora que para, tem hora que pausa, tem hora que volta a rodar, roda rápido, roda devagar. É a vida, irmão. Se mantenha no centro. Se mantenha no centro da vontade de Deus, porque enquanto você está no centro, não deforma. Aleluia! Glória a Deus! Só que aí, irmão, junto ao movimento tem a pressão do oleiro sobre a massa. A pressão fala de quê? Da hora de formar, de dar forma. Hebreus 12, 11. Eu estou ratificando tudo no novo, hein? Hebreus 12, 11. No momento, preste atenção nisso, nenhuma disciplina parece motivo de alegria, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para os que por eles forem exercitados. O que é isso? Essa parte da pressão é a parte que dói. Dói porque ele aperta. Essa pressão ela é feita nas partes onde precisa ceder, aonde você precisa ceder. Orgulho, soberba, altivez. Deus vai apertar nessas partes até que o homem se volte para Ele. Então o que eu quero que você entenda nessa parte de pressão? Está doendo? Está sentindo essa pressão? Entenda que há dores que não vêm do inimigo, mas do próprio oleiro. E isso não é punição, é preparação. A dor que nós sentimos no preparo, ela não é punição, ela é preparação. Vaso para ser usado tem que ser tratado. Amém, querido? Glória a Deus. E isso inclui desconforto, querido. Pega aí, querido. Ninguém é moldado em zona de conforto. Se você quer ser moldado pelo oleiro, esteja pronto para deixar áreas de conforto. Amém, querido? Porque estar no centro nem sempre é confortável. Mas é nesse lugar que Deus molda você. Chora para mim, querido. Diz assim: pastor, mas dói. Sim, querido. Eu sei que dói, mas grava isso aí, irmão, eu vou registrar isso. Mas o que hoje é dor, por isso que precisa de estrutura, de pressão. O que hoje é dor, amanhã será estrutura. Glória a Deus. Sim, querido, o que hoje é dor, amanhã será transformado em estrutura. O que eu estou falando? Que Deus está formando o seu caráter, para que quando chegar o tempo de ser usado, você suporte o peso da missão. É por isso que a dor é transformada em estrutura. Quando chegar o tempo de te usar, tu aguenta o trampo. Tu aguenta o peso da pressão, não tem problema. Por quê? Porque você já aguentou. Amém? Você vai aguentar o peso da missão. Você entendeu aí? Então não fique se questionando: está doendo, está doendo. Deus está forjando em você uma estrutura forte. A pressão é isso, é onde os dedos do oleiro ele pega, ele amassa, faz pressão para tirar a impureza, sabe? Para tirar o que pode atrapalhar, para dar forma. Deus está forjando em alguém aqui estrutura forte, querido. Que às vezes a gente pensa, eu vou falar por mim, né? Algumas vezes eu pensei assim: eu estou vivendo o melhor tempo do meu ministério. Quando a gente pensa que está num derradeiro, que a gente está meio que afundando, aí Deus vem com uma palavra dessa e fala assim: segura a pressão, porque eu estou forjando em você estrutura. Amém? Não é queda, não é fim de um chamado, é Deus moldando em você uma estrutura mais forte para algo muito maior que Ele tem para você e que você desconhece. O problema é que às vezes está tão bom, né? Mas Deus estava bom, estava fluindo, estava acontecendo. Deus é que sabe o que Ele tem a seu respeito. Deus é que sabe aonde Ele vai levar você. É por isso que você tem que confiar na soberania do oleiro.
Entender que o plano é do olheiro e não é do barro, porque ele vai fazer você com uma estrutura adequada para o que ele tem para você. E às vezes isso vai doer um pouco, irmãos. Amém? E para a gente terminar aqui, eu pulei algumas coisas, fui cortando algumas coisas para dar hora. E eu quero orar ainda com você. Para a gente terminar aqui. Depois disso tudo, o relato de Jeremias vai dizer assim, ó. Deixa eu voltar aqui no texto. Versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Olha que coisa gloriosa, olha que ensinamento glorioso. Olha o que Jeremias está falando aqui, ó. Como o vaso que o oleiro fazia, o vaso de barro que o oleiro fazia, se lhe estragou na mão. Isso aqui foi um nó para a minha cabeça. Eu falei, é possível um vaso estragar na mão do olheiro? É possível dar ruim ou dar errado um vaso que está na mão do oleiro? Eu falei, meu Deus, como é que a gente explica isso, Senhor? Traz a revelação para o teu filho. Eu fiquei olhando. E eu coloquei assim, mesmo nas mãos de Deus, o vaso pode estragar. Por quê? Porque está escrito. O olheiro estava fazendo e o vaso estragou na mão dele. Como é que eu posso chegar aqui para você nessa noite e dizer assim, não, na mão do olheiro o vaso não estraga? Estragou. Não lemos assim? Versículo 4? Cadê? Põe lá para mim o versículo 4 de Jeremias, deixa ele para mim depois. Estragou. Mas isso não significa que o olheiro falhou. Por que estraga? Para mim foi difícil, eu queria que você me acompanhasse nisso. Porque eu fiquei olhando para o olheiro, eu falei, não, o olheiro é Deus. Ele sabe o que está fazendo, eu acabei de pregar isso. Ele já tem planos, ele já sabe a forma, já sabe o tempo, ele sabe. Então qual é o problema? Por que o vaso estragou? Não foi aquilo, porque o olheiro falhou. Mas o que veio no meu coração foi isso. O vaso estragou na mão do olheiro. Não foi por causa do olheiro, mas porque o barro ainda precisava de mais preparo. Por isso que se desmancha. Por isso que faz de novo. Porque há impureza no barro. Aí tem que desfazer, tem que desmanchar, tem que dar errado. Às vezes, a impureza do coração, a rigidez da alma, a pressa para ser, para fazer, para ser usado, pode fazer o vaso dar ruim na mão do olheiro. Aleluia. Pode fazer o vaso dar ruim na mão do olheiro. Pode abrir rachaduras. Mas aí eu volto ao que eu adiantei da mensagem. Aonde o vaso está? Na mão do olheiro. Amém? Ele está no centro, mas está na mão do olheiro. Isso mostra que mesmo quando falhamos, essa é para dar glória, mesmo quando você falha, você ainda está na mão dele. O vaso quebrou na mão dele, rachou na mão dele. Mesmo quando você falha, você ainda está sob o cuidado dele. Outro ensinamento aqui: quando você falha, ele não joga fora, ele não troca o barro. Você percebeu isso? Ele usa o mesmo barro para dar forma de novo. Já leu o que ele disse? Os que vêm a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Talvez esteja aí, ênfase no talvez. Quando estraga na mão dele, quando quebra na mão dele, ainda está na mão dele. Ele não troca o barro. Ele não troca o barro, mas ele refaz. O que é isso? Ele começa de novo. E pasme, com o mesmo barro. Ele refaz. Você está pronto para ser refeito? Porque eu fiquei pensando que algumas vezes eu posso estragar na mão do olheiro, mas eu alegro meu coração nessa noite, porque ele não vai me lançar fora, porque eu estraguei.
Ele vai me refazer. A graça do Senhor, querido, não descarta ninguém. Ela reestrutura. Pega isso aí, irmão. Guarda isso no teu coração. A graça de Deus, ela não te descarta. Ela trabalha em você nova estrutura. Ela te reestrutura. Não há descarte na graça de Deus. Ele reestrutura. Se você se sente quebrado, deformado, ainda há esperança. Eu vou terminar assim, olha. O mesmo Deus que começa, também recomeça. Não entendeu? Se Ele começou alguma coisa na sua vida e quebrou, estragou na mão dele, Ele recomeça. Ele não descarta. O mesmo Deus que começa, recomeça. Pegou agora? Se quebrar, Ele recomeça. Só que eu queria terminar dessa forma. Para você viver tudo isso que nós estamos falando aqui, você vai ter que ser igual o que está escrito aqui. Em nenhum momento a massa saiu da mesa. Em nenhum momento a massa saiu do centro. Em todo tempo a massa está na mão do oleiro. Em todo tempo o barro está na mão do oleiro. Se você quer que o Senhor faça e se der ruim, refaça, não saia da onde você tem que estar. Não abandone aquilo que Deus já confiou a você. Fique aonde você está e confia. Irmão, essa palavra me fez levantar hoje como? Falei, nada me aborrece hoje. Porque às vezes nós temos a sensação de falhar, amém ou não? De errar, falamos disso aqui na semana passada. Aí o Senhor fala assim, pode errar, continua na minha mão. Porque errado na minha mão não descarto, eu restauro, eu reestruturo, eu refaço, eu faço de novo. Deus é expert em recomeçar, meu irmão. Você só não fica mais feliz com uma palavra dessa se você não entender, irmão. Porque toda a sua falha, e desculpa para parar por causa da falha, ela cai por terra. Porque você erra, Deus recomeça. O que eu tenho que fazer, pastor? Fica na mesa. Fica na mão do oleiro. Porque aqui, lembra que eu falei no começo, o barro se quebrou. Aonde? Na mão, querido. Se está na mão, está sob cuidado. Estou falando com alguém nessa noite, está se sentindo mal, quebrado, saiu um pouquinho do centro aí, desfigurou. Vamos recomeçar, ele recomeça. Não é o pastor, não, é Deus, o oleiro é Ele. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu dei uma dica ali para o Jonatas ali, nós vamos só de teclado mesmo, vamos ver se a gente consegue, né, Jonatas? E uma canção antiga, eu falei com o meu pessoal, eu tenho que renovar meu repertório, mano. Eu em casa eu fico cantando assim, ante do trono, Senhor. Depois eu falo assim, cara, ninguém sabe disso, só eu. Diante da arca do querubins, alguém sabe disso? Igreja Batista Nova Jerusalém, ninguém nem sabe disso. 1991. Mas essa daqui é um pouco antes. Mas ela diz assim, eu quero ser, Senhor, como um vaso na mão do oleiro. Pode quebrar, pode fazer de novo. Eu entendi que o Senhor é Deus de recomeço. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Aleluia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Do oleiro, quebra minha vida, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, diga, Senhor,
Eu quero ser um vaso novo. Você quer ser um vaso novo na mão do Senhor? Então fique no centro, fique na mesa, aceite o processo. Se a mesa gira, se ela anda rápido, se ela anda lento, se ela para, confia que o que está comandando esse movimento na sua vida é o Senhor. Ele tem o controle de tudo que se movimenta em nossa vida. Em nome de Jesus, eu quero orar com você aqui nessa noite. Comece a clamar ao céu agora, deixe o céu se voltar para você, se inclinar para você. Deus, em nome de Jesus, eu quero, Pai, no nome de Jesus, pedir ao Senhor, que já tem visitado, tem tocado as nossas vidas nessa hora, com a Tua palavra, possa, Senhor, sondar os corações agora, e colocar, Senhor, homens de pé, mulheres de pé nesse lugar, com o entendimento de que o Senhor está no controle de tudo, de que o Senhor não descartou nenhum de nós, mas que o Senhor reestrutura, o Senhor prepara estrutura mais forte, mais firme, para propósitos maiores. Então, em nome de Jesus, Pai, entra agora, Senhor, nas vidas, naqueles que estão se sentindo, Senhor, enfraquecidos, e fortalece-os, Senhor, pelo poder da Tua palavra agora. Que essa palavra, Senhor, possa assentar em seus corações nessa noite. E todo aquele que não está entendendo, que ele agora descanse no Senhor. Que aqueles que estão se sentindo, Senhor, fracos e vazios, que descanse na Tua palavra, de que o Senhor refaz. Que estejam prontos, Senhor, para viver essa nova estrutura que colocarão sobre os seus ombros algo maior, propósitos maiores do que o que eles já pensaram. Em nome de Jesus, Pai. Se o Senhor está na palavra que eu prego, se na minha voz ainda há autoridade do Teu Espírito Santo, eu declaro aqui nessa noite, homens, jovens, mulheres, pessoas sendo fortalecidas pelo Teu Espírito Santo. Homens, mulheres, jovens, sendo preparados, vivendo essa reestruturação, para poder mover no sobrenatural. Em nome de Jesus, Senhor. Todo espírito de timidez, de depressão, tudo aquilo que tem atrapalhado, que tem impedido o Teu povo de perceber que está sendo forjado e trabalhado, cai por terra. Eu declaro no nome de Jesus, mentes livres nesse lugar, para entender a Tua palavra, para viver, Senhor, a verdade dessa palavra. Que essa palavra gere paz nos corações daqueles que sabem que o Senhor é quem comanda todas as coisas. Que a Tua palavra gere a certeza de que não estão perdidos, de que não se perderam no caminho, mas de que colocamos os pés em um novo começo, em um novo marco, com estrutura maior, com estrutura mais firme, prontos para fazer a Tua vontade, prontos para levar a Tua palavra ao pecador, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está colocando você, querido, em um lugar onde Ele vai reestruturar você para coisas maiores. Pare de tentar entender tudo, apenas viva confiando na soberania do olheiro. Não tente entender tudo, apenas viva, porque o olheiro está cuidando de tudo. Pastor, mas eu estou mal, eu estou quebrado. Você está na mão do olheiro. Ele não descartou você, Ele reestrutura você. Aceite a pressão, irmãos. Aceite a pressão que dói, porque ela só vai tirar da sua vida o que não presta.
A pressão que o oleiro faz sobre a nossa vida só tira de nós o que não presta, só tira de nós o que estraga, só tira de nós o que traz dano para o vaso. Então aceite a pressão. Eu declaro nessa noite que a mão do oleiro está apertando para tirar do vaso, para tirar do barro toda a impureza. Vai doer, mas tem que sair. Vai doer, mas tem que abandonar. Vai doer, mas tem que deixar ir embora. Não faz mais parte de você, irmãos. Eu declaro nessa noite sentimentos nocivos caindo por terra em nome de Jesus, porque não serve para você. Em nome de Jesus. Todo sentimento que gera impureza cai por terra em nome de Jesus. Esse é o novo marco, meu irmão. É o novo tempo. É o recomeço. É uma estrutura reestruturando a sua vida. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, como é boa a tua presença, Senhor, aleluia. Aceitamos o teu movimento em nossas vidas, Senhor. Movimenta, Deus, movimenta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É isso mesmo, que você glorifica ao céu, porque você entendeu que a estrutura é reestrutura. Estrutura mais forte, estrutura mais firme. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. O que você precisa, meu irmão, nessa noite, para entender que foi contigo que Deus falou? Alegra o teu coração. Alegre o teu coração. Mas está doendo, pastor, alegre o teu coração. Eu não estou entendendo, alegre o teu coração, porque Deus está forjando em você estrutura mais forte. Oh, aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. Sim, Senhor. Tu és o oleiro e nós somos o barro, Senhor. E como o barro nos submetemos à tua soberania. Em nome de Jesus eu declaro aqui nessa noite pessoas aqui que nunca mais questionarão os movimentos de sua vida, apenas glorificarão a Deus, porque andando rápido ou devagar, doendo ou não, vocês agora sabem que estão na mão do oleiro, que ele não descarta, ele refaz, ele refaz, ele refaz. Glória a Deus. Ei, canta amado, ei. Ele refaz. Glória a Deus. Você não é improviso, você é plano de Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, nós ficaremos aqui uma noite inteira, Senhor, na Tua presença como estamos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Estou crendo, Senhor. Estou crendo, meu querido, para esses dias. Você sendo batizado com o Espírito Santo, se alegrando no mover do Espírito Santo na sua vida. Essa nova estrutura que Deus Ele faz em você, ela é sustentada pelo Espírito Santo. Então mergulhe nele. Se você é batizado com o Espírito Santo, não fique lembrando com saudades do tempo em que você mergulhava no Espírito. Continue mergulhado, mergulhe nele, ore ao Senhor, ore no Espírito, mantenha sua mente nele, porque Ele já está trabalhando. Aleluia, glória a Deus. Levante a sua cabeça, irmãos. Levante o seu olhar, não ande olhando mais para baixo. Não deixe ninguém fazer você andar cabisbaixo, olhando para baixo, porque você não é improviso, você é um plano de Deus para esse lugar. Ah, mas as coisas não estão boas. Você é um plano de Deus para esse lugar. Deus não improvisou nada com você, Ele escolheu você a dedo. Estava nos planos de Deus você. Então, em nome de Jesus, levante a tua cabeça. Quando alguém te perguntar, diga: vai tudo bem, porque eu estou na mão do oleiro. Você entende que às vezes nós estamos mal e falamos por que vai tudo bem? Porque sabemos na mão de quem estamos. Estamos na mão do oleiro. Aleluia.